No Pico Céu Próspero, na arena. O Prota mencionou como era raro ter todos os irmãos e irmãs reunidos no mesmo lugar para assistir a uma batalha. Ele ressaltou que as apostas não poderiam ser esquecidas e revelou ter um frasco com as pílulas Tianchun de 7º grau, todas de qualidade superior, que usaria para apostar. Uma nova mensagem aparece. O usuário está enganando irmãos e irmãs da Terra Sagrada, fingindo ser fraco para derrotar um tigre e assim conseguir mais recursos. O sistema dará uma recompensa de 300 pontos de cultivo. O pessoal comentou, surpreso, ao reconhecer a pílula. Diziam que aquela era a lendária pílula Tianchun, capaz de aumentar a velocidade de cultivo de alguém no domínio divino. Rumores indicavam que ela tinha uma alta probabilidade de até mesmo auxiliar na quebra de barreiras para um domínio superior, possibilitando alcançar o domínio santo inferior. Ling Yun perguntou ao Prota como funcionaria a aposta, enquanto pensava que havia rompido para o domínio divino há poucos dias e estava precisando daquelas pílulas. No entanto, jamais imaginou que alguém como Xu Xiu, a quem considerava um lixo, traria essa oportunidade até a sua porta. Tao Yao refletiu que, se a mestra descobrisse que o irmão mais velho havia apostado um tesouro daquele nível, certamente o castigaria. O Prota comentou que acreditava que a maioria não conhecia o verdadeiro valor de 6 pílulas Tianchun de 7º grau. Em seguida, ele foi até o grande ancião do Pico Céu Próspero, afirmando que ele certamente saberia. O grande ancião, surpreso, comentou que muitos cultivadores desejavam aquela pílula, mas poucos tinham os recursos para comprar. Explicou que, em leilões, cada pílula era vendida por 1 milhão de pedras espirituais superiores, o que significava que as 6 pílulas juntas valeriam um total de 6 milhões de pedras espirituais superiores. Todos ficaram chocados, pensando se possuíam algo que pudesse ser apostado e que se comparasse ao valor impressionante de 6 milhões de pedras espirituais superiores. O Prota, tentando tranquilizar a todos, explicou que não era necessário se preocupar tanto. Se alguém não tivesse como apostar tanto, poderia se juntar a outros para formar uma aposta coletiva. Caso vencessem, bastaria dividir o prêmio com base no valor investido por cada um. O pessoal, aliviado, ficou feliz com a ideia e concordou, dizendo que realmente poderiam se juntar para apostar. E começam a apostar na derrota de Xu. O Prota aconselhou, com uma risadinha, que todos não tivessem pressa e apostassem com segurança. Enquanto isso, pensava que, como ele imaginava, todos estavam apostando em sua derrota, o que significaria uma grande vitória para ele. O grande ancião percebe que tinha muitos recursos bons. Xu então anunciou que o tempo para as apostas havia terminado e, com o grande ancião do Pico Céu Próspero como árbitro, ninguém ousaria desrespeitar o que havia sido acordado. De repente, Xu pula na arena para lutar com Mengui. O oponente comentou, com desdém, que Xu finalmente havia subido à arena, chamando ele de lixo. O Prota respondeu que, já que seria uma batalha de vida e morte, não importava quem vivesse ou morresse, a única coisa que importava era ser o vencedor. O ancião anuncia o início da batalha de vida e morte. Ling Yun pensou consigo mesmo que, finalmente, veria a morte de Xu Xiu. Por outro lado, Mengui refletiu que, estando já na 9ª camada do domínio mar espiritual, lutar contra alguém como Xu Xiu, que ainda estava na 4ª camada, não passava de matar uma formiga. Mengui avançou em alta velocidade em direção a Xu, lançando um chute em sua direção. Xu, com rapidez, desviou jogando seu corpo para trás e se reposicionou imediatamente. Mengui, surpreso, comentou que Xu era rápido, mas então desafiou ele, dizendo que queria ver se ele conseguiria desviar das estacas que lançou em seguida. Xu, por sua vez, se jogou para trás e conseguiu desviar das 3 estacas. Tao Yao comentou, preocupada, que esperava que os céus protegessem o irmão mais velho e que nada de ruim acontecesse. Enquanto isso, o pessoal observava a batalha e comentava entre si sobre os ataques impiedosos de Zhang Mengui, que, a cada movimento, parecia mirar um ponto vital. Alguns acreditavam que, se Xu Xiu apenas se dedicasse a desviar, acabaria perdendo, independentemente de sua rapidez. Afinal, sem atacar, não teria como vencer, e a conclusão parecia óbvia, Xu Xiu iria perder. Mengui avançou novamente em direção a Xu, tentando golpeá-lo com socos. Xu, no entanto,
desviou com facilidade, provocando, disse que ele poderia vir tranquilo. Mengui, nervoso, pensou consigo mesmo que aquilo era impossível. Ele não conseguia entender como Xu Xiu havia ficado tão rápido. Temendo acabar ficando sem energia, decidiu que não podia continuar lutando daquela maneira. Então, pegou sua espada e disse que era melhor acabar logo com aquilo. E foi em direção ao prota. Mengui tenta acertar Xu, mas ele novamente consegue desviar. O prota pensou consigo mesmo que Mengui queria suprimi-lo usando o ki da espada, e achou perfeito. Então, pegou sua própria espada, decidido a aproveitar a oportunidade para testar a sua nova lâmina. E faz cortes no vento para testá-la. Mengui, ao ver o prota de costas, deu um sorriso maléfico e pensou consigo mesmo que finalmente Xu Xiu havia mostrado sua fraqueza. Então, avançou em sua direção, gritando morra. Mengui deu um chute pelas costas de Xu, mas o prota conseguiu defender o golpe. Com um sorriso, pensou consigo mesmo que Mengui havia caído na isca. Mesmo com seu corpo primordial sagrado ainda não estando completamente cultivado, ele sabia que ainda era invencível contra oponentes no mesmo domínio. E ele parte para cima de Mengui e o corta com sua espada. Mengui, surpreso, exclamou que era impossível como Xu Xiu havia conseguido desviar e revidar. E cai no chão. Todos ficaram chocados. Ling Yun, por sua vez, pensou, frustrado, que não conseguia entender como aquele lixo havia vencido. Todos se perguntavam como aquilo era possível. Era difícil acreditar que Mengui havia realmente perdido, e que Xu Xiu, contra todas as expectativas, tinha matado um discípulo que estava no auge do domínio do mar espiritual. A confusão se intensificava ao lembrar que, apenas 20 dias antes, Xu havia tido seu cultivo destruído. Ninguém conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. O ancião então declarou que, na batalha de vida e morte, Xu Xiu havia sido vencedor. As pessoas ficaram indignadas e revoltadas, reclamando sobre as 3.000 pedras espirituais superiores perdidas e as armas de classe mística apostadas. Alguns diziam que a derrota era injusta e prometiam nunca mais apostar. De repente o prota começou a tossir sangue na arena. Tao Yao correu em direção a Xu Xiu, preocupada. Chamou por ele, perguntando se estava bem. Xu, com a voz enfraquecida, pediu que ela o ajudasse a sair dali, e ela prontamente concordou. Enquanto isso, Xu Xiu, com um olhar e sorriso sarcástico, refletia silenciosamente. Se era para fingir ser fraco e derrotar o tigre, precisava interpretar o papel com perfeição, sem deixar falhas. Em seus pensamentos, pediu desculpas aos irmãos e irmãs, mas deixou claro para si mesmo: as armas, pílulas, pedras espirituais e materiais que eles haviam apostado agora pertenciam a ele. Ling Yun observava Xu com frieza, enquanto pensava que sua lesão era grave. No entanto, longe de sentir piedade, prometia a si mesmo que faria Xu vomitar ainda mais sangue e sofrer ainda mais dor. Ele olhou para Shen Lingfei e disse com firmeza que, se quisesse salvar a irmã, deveria desafiar Xu Xiu. Shen, discípulo do Pico-Céu Espada, não hesitou e respondeu que sim e chamou por Xu e perguntou se ele tinha coragem de lutar contra ele. Tao Yao, irritada, questionou com raiva como Shen poderia desafiar Xu Xiu, mesmo vendo o irmão mais velho ferido. Ela não entendia qual era o problema dele. Ling Yun, com um sorriso calculado, respondeu que as palavras de Tao Yao eram exageradas. Ele explicou que, na arena, era inevitável ser desafiado, e que Xu Xiu, ao ganhar a aposta e retirar muitos recursos de outros discípulos, havia gerado insatisfação. Todos acreditavam que ele só venceu por sorte e queriam recuperar o que perderam. Ling Yun sugeriu que fosse mais justo permitir que Xu participasse de outra batalha, com as mesmas apostas, para que, caso vencesse novamente, todos acreditassem que sua vitória não foi sorte. Ele provocou, perguntando se ela ainda tinha coragem de apostar, ou se o irmão mais velho do Pico-Céu Nascente era muito medroso para isso. Xu pensou consigo mesmo que aquele homem estava claramente tentando provocar ele de propósito. Xu respondeu, explicando que, devido ao seu estado ferido e ao estar na quarta camada do domínio mar espiritual, seria muito arriscado enfrentar um discípulo na primeira camada do domínio pilar espiritual.
No entanto, ele acrescentou que, se as apostas fossem aumentadas em 30%, aceitaria o desafio. Uma nova mensagem aparece. O usuário é uma raposa astuta e ganancioso. Por isso recebeu um bônus de 200 pontos de cultivo. Ling Yun respondeu que era justo, mas, em seu pensamento, zombou do prota. Considerou ele um idiota, tão ganancioso e fraco ao mesmo tempo, já que Xu Xiu estava tão determinado, querendo morrer, ele não seria culpado por garantir o desejo do outro. Xu Tianzin pensou que Xu Xiu claramente não sabia quando parar. Xu anunciou que aceitaria o desafio e estaria pronto para lutar outra batalha de vida e morte. Ele questionou a todos se queriam recuperar o que haviam perdido ou se iriam simplesmente deixar que ele ficasse com tudo. Além disso, declarou que as apostas estavam abertas, oferecendo uma grande oportunidade para aqueles que quisessem recuperar suas perdas e ainda lucrar. As pessoas comentavam entre si, convictas de que seria impossível Xu Xiu vencer alguém do domínio pilar espiritual, especialmente depois de ter lutado uma batalha e estar ferido. Alguns, confiantes na derrota de Xu, diziam que apostariam tudo o que tinham nisso. O prota, em seus pensamentos, zombou da situação, achando que aqueles discípulos eram idiotas. Ele sabia que, graças a eles, faria uma grande fortuna. Então, o ancião anunciou que a batalha de vida e morte entre Xu Xiu e Shen Lingfei começaria. Yao, preocupada, pediu a Xu Xiu que tivesse cuidado. E ele respondeu para não se preocupar. Shen explicou que não queria subir na arena para lutar contra Xu Xiu, mas que não tinha muita escolha. Quando Xu Xiu perguntou o motivo, Shen explicou que sua irmã mais nova havia voltado gravemente ferida de uma missão e precisava de materiais de cultivo e um tesouro muito raro para não morrer. Ele disse que o irmão mais velho, Ling Yun, possuía esse tesouro, e para salvar sua irmã, ele teria que derrotar Xu Xiu. Pedindo desculpas antecipadamente caso causasse algum dano, ele explicou que as espadas eram cegas e podiam facilmente ferir alguém. Xu Xiu, ouvindo a história, respondeu com um sorriso irônico, dizendo que era realmente comovente. No entanto, ele afirmou que, agora que Shen estava na arena para uma batalha de vida e morte, não importava se ele vivesse ou morresse. Xu avançou rapidamente em direção a Shen com sua espada, se movendo em alta velocidade ao seu redor, e atacou ele pelas costas. Shen, tentando se defender, ficou surpreso e, irritado, questionou como Xu ousava realizar um ataque furtivo. O prota apareceu ao lado de Shen, com um sorriso frio, disse que cuidaria muito bem de sua irmã mais nova, para que ele pudesse descansar em paz. Shen, completamente em choque, mal teve tempo de reagir antes de sentir a espada de Xu atravessando suas costas. Xu retirou sua espada e, com um golpe rápido, lançou um ataque que fez Shen ser arremessado para longe. O corpo de Shen bateu contra a barreira ao redor da arena, já sem vida. Observando a cena, Xu comentou consigo mesmo, com um sorriso irônico. O vilão sempre morre por falar demais, essa é a verdade da vida. Então é melhor matar rápido para não dar tempo de revidar. O choque tomou conta de todos. Ninguém conseguia acreditar no que havia acontecido. Como isso era possível? Xu Xiu, ainda na quarta camada do domínio mar espiritual, derrotara Shen com facilidade. A técnica usada por ele, Sombra Viva, era uma habilidade mítica que permitia a invocação de 7 clones sombrios, cada um atacando o inimigo. Apenas aqueles que dominavam completamente a técnica poderiam fazer isso. No meio da confusão, alguns lamentavam suas perdas. Um deles, desesperado, percebia tarde demais seu erro. Ele havia apostado tudo o que tinha, até mesmo 10.000 pedras espirituais superiores emprestadas, e agora estava endividado. A raiva e o arrependimento tomavam conta de sua voz. Yao se aproximou de Xu com entusiasmo, os olhos brilhando de admiração. Com um sorriso radiante, ela exclamou que ele era incrível. No entanto, Xu apenas respondeu com tranquilidade, atribuindo o feito à sorte e dizendo que nem valia a pena mencionar. Xu se aproximou dos tesouros da aposta, avaliando-os com um olhar satisfeito. Com um leve sorriso, comentou que aquele realmente era um dia de sorte. Ao notar que sua bolsa de armazenamento já estava cheia, virou-se para Yao e perguntou se ela tinha uma. Ela confirmou e entregou a bolsa sem hesitar.
Shu agradeceu, mas Yao logo respondeu que não precisava de formalidades, ele poderia usá-la sem preocupação. Em seguida, Shu pegou um frasco e perguntou se aquelas eram as pílulas Tianxun de 7º grau que todos queriam. As pessoas, furiosas, protestaram, exigindo que Shu Xiu tivesse um pouco de misericórdia. Acusavam ele de não ter ido ali para lutar, mas apenas para roubar seus tesouros e se gabar da vitória. Sem se abalar, Shu respondeu com indiferença, afirmando que, como não havia mais batalhas a serem travadas, ele estava indo embora. Ele pegou seu barco voador e partiu. Uma nova mensagem aparece. O usuário é realmente malvado e cruel. Sinais de um verdadeiro vilão, por isso foi recompensado com 200 pontos de cultivo. Yao se aproximou do prota com uma expressão preocupada. Em um tom sério, alertou ele de que, ao vencer, ele havia ofendido Jian Lingyun, alguém conhecido por sua natureza traiçoeira. Aconselhou ele a ser cauteloso e a nunca baixar a guarda. No silêncio de seu quarto, Shu refletia sobre seus ganhos. Ao todo, havia acumulado 16 milhões em pílulas, tesouros e armas. Se pudesse vender tudo para o sistema em troca de pontos de cultivo, torcia para que isso lhe rendesse uma quantidade significativa de pontos. O prota começou a trocar suas armas. Uma mensagem aparece. Foi vendido com sucesso a espada grossa de classe mortal, recebeu um ponto de cultivo. Ao ler aquilo, o prota ficou indignado. Era impossível acreditar no que via. Com um tom irritado, questionou o sistema, perguntando se não havia algum erro. Da última vez, ao trocar um item, ele havia recebido 5 pontos de cultivo. Por que agora receberá apenas 1? Outra mensagem aparece. Conforme o usuário aumentar o nível de cultivo, os itens também vão aumentar. Um item de classe mortal vai render apenas 1 ponto. Salvo exceções, os pontos de cultivo a serem obtidos também podem variar com base na qualidade. O usuário tentou bancar o esperto oferecendo itens de baixa qualidade para acumular muitos pontos de cultivo, mas isso não vai funcionar. Além disso, pedras espirituais não podem ser usadas para trocar por pontos de cultivo. Não insta. Dá muita preguiça calcular grandes quantidades. Shu, frustrado, pensava consigo mesmo, amaldiçoando o sistema. Ele sabia que, se continuasse trocando itens de baixa qualidade por pontos de cultivo, não alcançaria grandes resultados. Então, decidiu que o melhor seria vender esses itens em leilões ou lojas da cidade. Com o dinheiro obtido, compraria itens de maior valor e os trocaria por pontos de cultivo. Assim, ele poderia maximizar todos os ganhos que havia conquistado. Naquele momento, o prota percebeu que a máscara raposa de bronze estava ressoando. Ele se perguntou com quem a mestra estaria conversando. No pico céu pacífico, Meng Di conversava com Tai Suzy, visivelmente perplexa. Ela questionava como seu discípulo, com talento considerado baixo, poderia ter alcançado feitos tão difíceis, como subir até as partes mais profundas da Terra inicial. Tai Suzy, com uma expressão calma, observou que a personalidade do discípulo havia mudado recentemente. Meng Di, pensativa, perguntou se a mestra suspeitava que seu discípulo tivesse sido possuído por alguém. Tai Suzy respondeu que também havia considerado essa possibilidade, mas logo a descartou. Ela explicou que todos só podiam entrar na Terra inicial uma vez na vida, uma regra sagrada que ninguém poderia quebrar, e não acreditava que Shu tivesse sido possuído. Meng Di, ainda com dúvidas, questionou como seu discípulo teria conseguido entrar na Terra inicial se não tivesse sido possuído. Tai Suzy sugeriu que talvez ele tivesse obtido alguma oportunidade inesperada. Ela então aconselhou Meng Di a se esforçar e treinar bem o discípulo, acreditando que, no futuro, a Terra Santa poderia ter um novo deus espadachim, antes mesmo de romper para o domínio imperador. Meng Di, concordando, respondeu afirmativamente. Meng Di, em seus pensamentos, se questionava sobre como poderia treinar seu discípulo adequadamente. Ela refletia, lembrando-se de como já havia se tornado praticamente escrava para seu discípulo infiel, sempre à disposição dele para ajudá-lo a aumentar seu cultivo. Ela também se perguntava sobre as qualificações dele e se ele realmente merecia tanto esforço. Do lado de fora da mansão, o prota. Ele se sentia animado,
imaginando que, agora que Tai Suzy havia falado, finalmente teria a oportunidade de conversar com ela durante toda a noite. Dentro da mansão de Mengdi, Xu Xiu se aproximou e, com uma atitude respeitosa, perguntou à mestra se poderia receber conselhos. Mengdi, com um olhar severo, questionou por que ele havia escondido algo dela. Xu, surpreso, quis saber o que exatamente estava sendo ocultado. Mengdi, então, explicou que ele havia encontrado uma intenção da espada celestial. Xu, colocando a mão em sua cintura, perguntou como ela havia descoberto isso. Mengdi respondeu que Tai Suzy, a mestra da Terra Sagrada, possuía grande poder dentro daquele espaço, sendo capaz de controlar as regras do ambiente e perceber qualquer flutuação de energia. Mesmo que quisesse, seria impossível esconder algo dela. Xu, compreendendo a situação, perguntou se Tai Suzy o considerava um gênio e se ele deveria se dedicar ao cultivo com a ajuda de sua mestra. Mengdi, com uma expressão firme, afirmou que, dentro da Terra Sagrada, nada era absoluto. Todos precisavam confiar em si mesmos para alcançar o sucesso, comparando às flores cultivadas em estufas, que não resistem às dificuldades do mundo exterior. Xu, refletindo, concordou com o que ela disse, mas questionou se não havia ido até ali para usar sua própria força em busca de recursos. E se aproximou dela. Mengdi, com firmeza, respondeu que naquele dia, isso não seria possível. Xu, com determinação, respondeu que, naquele dia, ele estava disposto a pedir ajuda da mestra para seu cultivo, já que não tinha mais nada para fazer. Uma nova mensagem aparece. O usuário é um cara muito malvado, mesmo a mestra não querendo, está fazendo cultivo duplo com ela novamente. Como recompensa especial, vai receber um pote de veneno superior de 6º grau. Outra mensagem aparece. Talento do usuário mais 100. 3 horas depois, aparece outra mensagem. As qualificações do usuário aumentaram para 917 pontos celestiais, com isso a velocidade de cultivo foi aumentada em 31 vezes. O cultivo do usuário melhorou e está quase avançando para a 5ª camada do domínio mar espiritual. Por favor, continue com o seu trabalho duro para ficar forte. Xu Xiu refletia sobre a situação, percebendo que os efeitos estavam piorando cada vez mais. Ele se lembrava de que o corpo fragrância celestial não deveria ser tão ineficaz. Questionava se isso estava acontecendo devido ao cultivo de sua mestra estar selado. Considerou a possibilidade de tentar liberar o selo na próxima vez para verificar se haveria alguma melhora, mas logo reconheceu que, embora fosse uma boa ideia, também seria extremamente perigoso. O prota então expressou sua gratidão à mestra, agradecendo pelo esforço dela em ajudá-lo no cultivo. Naquele momento, a mestra, irritada, pensava consigo mesma que um dia se vingaria de seu discípulo infiel por tudo que ele havia feito, prometendo que o partiria em milhares de pedaços. No pavilhão do Pico Tesouro Valioso, o prota caminhava tranquilamente enquanto algumas conversas surgiam entre os guardas. Eles comentavam entre si, questionando se aquele era realmente Xu Xiu, do Pico Céu Nascente, e mencionavam os rumores de que ele havia vencido 2 batalhas na arena naquele dia. Uma mulher se aproximou de Xu e, com uma postura respeitosa, apresentou-se como Xu Xiaoran, uma discípula interna do Pico Tesouro Valioso. Ela o cumprimentou formalmente e perguntou se ele havia ido até ali para vender alguns itens. Xu levou a mão ao rosto e, com um tom brincalhão, perguntou como ela sabia que ele estava ali para vender itens. Questionou-se, por acaso, ela havia aprendido alguma arte secreta de leitura de mentes. Xu Xiaoran sorriu e explicou que as habilidades que ele demonstrou na arena, bem como as recompensas que obteve, já haviam se tornado assunto em toda a Terra Sagrada Taizu. Assim, ao vê-lo no pavilhão Tesouro Valioso, não foi difícil deduzir o motivo de sua visita. Em seguida, com um gesto convidativo, pediu que ele a acompanhasse. Naquele momento, Xu Xiu refletiu sobre a situação. Mal havia chegado ao pavilhão e Xu Xiaoran já tomara a iniciativa de conversar com ele, além de convidá-lo para entrar. Questionava-se qual seria o verdadeiro propósito por trás dessa abordagem tão rápida, antes mesmo de ele cruzar a entrada do pavilhão. Ela pensou que era estranho, pois, depois de entrar no pavilhão Tesouro Valoroso, o irmão mais velho, Xu, ficou apenas observando as mercadorias. Ele ainda não havia comprado nada, e ela não conseguia entender o que ele estava pensando.
Shu analisava os valores de troca no sistema. Uma arma de classe mortal custava 50 pedras espirituais superiores, mas rendia apenas 2 pontos de cultivo. Em comparação, ervas espirituais da mesma classe geravam 10 pontos, enquanto uma pílula espiritual de segundo grau podia ser trocada por 15. De repente, uma ideia surgiu em sua mente. A relação entre a quantidade de energia espiritual e os pontos de cultivo parecia clara. Quanto maior a concentração de energia, maior a conversão no sistema. Isso levou a uma hipótese intrigante: se trocasse algo com uma imensa quantidade de energia espiritual, como um cultivador humano, poderia alcançar o máximo possível de pontos? Uma nova mensagem aparece. O usuário é um gênio. Como conseguiu pensar em algo tão cruel? É digno de ser o vilão escolhido pelo sistema. Com isso foi recompensado com o barco voador prateado negro de classe terrestre. É uma ideia incrível e inovadora, mas é uma pena, não é possível trocar seres humanos por pontos de cultivo. O prota refletiu por um instante e concluiu que aquilo era uma pena. Shu Xiaoran, por sua vez, ficou inquieta. Por um breve momento, teve a impressão de ver uma intenção assassina nos olhos dele. Será que estava imaginando coisas? Sem demonstrar qualquer hesitação, Shu tomou sua decisão e anunciou seu desejo. Com um tom firme, informou que queria comprar pílulas de recuperação de energia e elixires de restauração da vitalidade, adquirindo tudo o que fosse possível com 15 milhões de pedras espirituais superiores. Xiaoran ficou surpresa com o pedido e não pôde evitar a dúvida que surgiu em sua mente. Por que ele precisava de tantos elixires de restauração da vitalidade? Será que pretendia realizar um banho medicinal? Mesmo intrigada, manteve a compostura e prontamente respondeu que separaria os itens imediatamente. O prota, mantendo a formalidade, agradeceu, dizendo que incomodaria a irmã mais nova com essa tarefa. Enquanto isso, Shu ainda tinha algumas pedras espirituais superiores restantes e pensou que seria uma boa ideia aproveitar o momento para dar uma olhada e ver se encontrava algo útil. No entanto, ao observar um fragmento de bronze, ele sentiu uma estranha reação. Algo parecia estar se conectando entre o fragmento e sua intenção da espada. Uma sensação misteriosa o envolveu, como se a intenção da espada dentro de seu corpo estivesse sendo atraída pelo fragmento. Intrigado, ele se questionou sobre o que esse fragmento de bronze poderia esconder e qual o mistério por trás dessa conexão. Xiaoran chegou até Shui, com um sorriso, informou que os elixires que ele havia pedido já estavam separados, perguntando se ele gostaria de dar uma olhada. Shu, satisfeito, elogiou a eficiência dela e, em seguida, perguntou quanto custaria o fragmento de bronze que estava em suas mãos. Xiaoran, sem hesitar, explicou que o fragmento de bronze não tinha valor algum, que estava jogado por aí, e, se ele gostasse, poderia simplesmente levá-lo. O prota, porém, não queria ficar devendo favores. Ele então entregou 100 pedras espirituais superiores, e com um sorriso, pediu que ela aceitasse. Propôs que descessem para inspecionar as mercadorias em seguida. Antes que pudesse se mover, Xiaoran pediu que ele aguardasse um momento. Ela tinha algo para pedir a sua ajuda. Shu, ao perceber isso, pensou para si mesmo que agora entendia o motivo pelo qual ela havia se aproximado tão rapidamente assim que ele chegou. Xiaoran levou Shu Xiu para tomar um pouco de chá, e durante um momento, Shu Xiu perguntou, de maneira tranquila, se havia algo que ela desejava. Ele deixou claro que, se fosse algo muito problemático, não precisaria compartilhar. Foi então que Xiaoran questionou se ele sabia sobre a Torre Sagrada Taizu. Shu, sem hesitar, explicou que, claro, ele sabia. Ele falou sobre a Torre Sagrada Taizu como sendo uma arma empírica pertencente ao Imperador Taizu, com um imenso poder ofensivo e a capacidade de guardar muitas coisas em seu interior. Ele contou que a torre fora colocada no Pico Céu Pacífico, onde o Imperador Taizu havia falecido. A torre não só protegia toda a terra sagrada Taizu, como também era o melhor local para os discípulos cultivarem e treinarem. Segundo o prota, dentro da torre, os discípulos podiam testar suas habilidades de combate, talento, compreensão e resistência, e quanto mais alto subissem, maiores seriam os benefícios que receberiam. Xiaoran, com um tom sério, explicou que seu pedido estava relacionado à Torre Sagrada Taizu. Ela então perguntou se Shu sabia que, em um mês, o reino secreto Demônio Selvagem,
uma das 3 áreas secretas da Terra Sagrada Taizu, seria aberto. Shu, um tanto distraído com seus treinamentos, respondeu que, embora estivesse muito focado no cultivo e não tivesse acompanhado as notícias, soubera que o reino secreto Demônio Selvagem era um excelente local para caçar tesouros. Xiaoran, então, explicou que, para entrar no reino secreto, era necessário passar pelo teste na Torre Sagrada Taizu. Ela explicou que os 300 primeiros discípulos do domínio mar espiritual e os primeiros 1.700 do domínio pilar espiritual teriam direito de entrar. Com base no poder de Shu, ela tinha certeza de que ele ficaria entre os 300 melhores discípulos. Ela se aproximou dele, falando mais suavemente, e pediu que ele participasse do teste. Sussurrou em seu ouvido, perguntando se o irmão mais velho poderia ajudar ela. Shu, refletindo sobre o pedido, começou a responder, mas não deu uma resposta imediata. Enquanto cultivava em seu quarto, Shu recebeu várias mensagens do sistema, informando que ele havia avançado para a 5ª camada do domínio pilar espiritual, e logo depois para a 6ª, 7ª, até a 9ª camada. Curioso sobre o que seria necessário para avançar ainda mais, ele perguntou ao sistema sobre as condições para alcançar a 10ª camada do domínio mar espiritual. O sistema respondeu que, infelizmente, não havia método disponível para ajudá-lo a avançar, e que ele não tinha capacidade suficiente para isso. Contudo, mencionou que, se ele conseguisse encontrar 3 tesouros valiosos, como o leite panaceia, a flor divina Put e a fruta espiritual bebê monstro, poderia ser capaz de avançar. Desanimado, Shu interrompeu o cultivo, e refletiu que esses itens eram de classe divina, extremamente raros e difíceis de encontrar, além de serem inacessíveis para qualquer comprador comum, com preços astronômicos. Mesmo que conseguisse localizar algum deles e tentasse roubá-los, não teria poder suficiente para tal feito. Foi então que ele lembrou das palavras de Xiaoran, que mencionou que um discípulo havia conseguido metade de uma fruta espiritual bebê monstro no reino secreto. Pensando nisso, ele concluiu que talvez fosse necessário ir para a Torre Sagrada em busca de uma oportunidade. 3 dias depois, o sino toca no Pico Céu Pacífico. Enquanto vários barcos voadoras iam em direção da Torre Sagrada, 2 mestres conversavam. Um deles comentou que, a cada 30 anos, muitos discípulos se reuniam em seu pico para tentar a sorte. Ele se perguntava se, naquele ano, algum discípulo seria capaz de quebrar o recorde de andares. Uma placa de pedra mostrava os melhores que subiram a torre. Morfeian, ancião do Pico Céu Pacífico, conversava com Huangui Laotou, o ancião do mesmo pico. Ela perguntou quem ele achava que conseguiria alcançar um grande feito, após um discípulo do domínio mar espiritual ter entrado no top 10. Huangui Laotou respondeu que acreditava ser Ye Fen, mencionando que ele tinha grande potencial, uma fundação sólida, excelente talento, alta resistência e sorte. Morfeian, interessada, comentou que, com essas qualidades, certamente valeria a pena assistir. O prota se aproximava da torre em seu barco voador. Morfeian perguntou, surpresa, sobre a incrível velocidade de um discípulo que chamou sua atenção. Huangui, com um tom tranquilo, respondeu que aquele jovem era o discípulo direto da mestra do Pico Céu Nascente. Shu chegou e desceu do seu barco, observando uma conversa entre 2 pessoas. Uma delas, Su Ruxue, discípula direta da mestra do Pico Céu Consentido, parecia satisfeita, recebendo elogios de sua mestra, que lhe dizia estar orgulhosa de sua conquista. A mestra, por sua vez, era parabenizada por outras pessoas, que elogiavam sua discípula e a boa orientação dada. Ye Fen, discípulo direto do mestre do Pico Céu Espada, afirmava com confiança que também ficaria entre os 10 melhores do domínio mar espiritual e tocaria o sino no topo da Torre Sagrada Taizu. Shu, curioso, se aproximou e perguntou quem ele era. Ye Fen, reconhecendo Shu como o irmão mais velho do Pico Céu Nascente, respondeu calmamente se apresentando como Ye Fen. Shu observou Ye Fen com uma expressão de leve desdém, pensando consigo mesmo que o nome dele era típico de um personagem principal. A expressão alegre de Ye também não o impressionou, fazendo-o questionar se realmente estava diante de um protagonista. Ye cumprimentou Shu, dizendo que o conhecia pelas vitórias no Pico Céu Próspero, o que fez Shu responder de forma casual, minimizando a importância do feito. Ye,
por sua vez, achava que Shu era uma pessoa gentil e boa de se fazer amizade. No entanto, Shu, por dentro, pensava que Yi era exatamente o tipo de pessoa que ele mais detestava, justa, correta e excessivamente amigável. Na placa de pedra aparece Shu Xiu, discípulo direto da mestra do Pico Céu Nascente. Auge da nona camada do domínio mar espiritual. Primeiro teste. O prota se preparou para entrar na torre, dizendo a Yi que era sua vez de fazer o teste e que se encontrariam novamente depois. Yi, com um sorriso, respondeu desejando boa sorte a Shu. E sobe as escadas em direção da entrada da torre. Shu, por fim, entra dentro da torre. No primeiro andar da torre sagrada Taizu, Shu encontra um grupo de lobos ferozes. Com um sorriso tranquilo, ele saca sua espada e observa os lobos se aproximando. Quando eles avançam, ele os enfrenta com rapidez e precisão, cortando-os em pedaços com facilidade. Em sua mente, ele pensa que aquelas bestas do domínio mar espiritual são apenas um obstáculo simples. No andar 67 da torre sagrada Taizu, Shu caminhava tranquilamente e de repente se deparou com uma mulher ao seu redor. Ela, de maneira sedutora, lhe disse que estava solitária e propôs que ficassem juntos. Sem pensar duas vezes, Shu a decepa, desdenhando da tentativa de sedução, considerando-a inexperiente. No andar 68, Shu se aproximou da arena e notou 4 cultivadores, cada um exalando a áurea de um animal distinto: tigre, tartaruga, pavão e dragão. Ele pensou que todos estavam no auge do domínio mar espiritual, mas logo, com um simples movimento, os derrotou rapidamente, cortando-os com sua espada. No andar 98, Shu caminhava por um bosque quando se deparou com Tai Suzy. Ele percebeu que ela estava no auge da nona camada do domínio mar espiritual, assim como ele. No entanto, algo nele indicava que não conseguia medir o verdadeiro poder dela. Shu sorriu e perguntou se Tai Suzy era a verdadeira mestra da terra sagrada Taizu. Ao ouvir a pergunta, Tai Suzy ficou séria. Shu, então, deu uma gargalhada e concluiu que ela era realmente a primeira imperatriz. Em seguida, partiu para atacá-la com sua espada, desafiando-a para uma batalha. Tai Suzy, por sua vez, bloqueou o golpe com sua própria espada, e o som metálico do choque das lâminas ecoou pelo ar.